E aí, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Matheus e estou aqui hoje nesse canal, fazendo esse vídeo com uma função muito específica e muito especial: trazer a palavra de Deus ao seu coração. Lembrando que nós estamos numa jornada de refletir e meditar em cada capítulo do Evangelho de Jesus escrito por João. Nós já estamos no capítulo 5. Nós temos aí todos os vídeos dos primeiros capítulos de João, temos todo o Evangelho de Mateus e algumas outras reflexões aí. E eu agradeço a cada um que tem compartilhado, nos ajudado a anunciar, né, e a compartilhar e espalhar a palavra e a mensagem de Deus. Então vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 5, a partir do versículo 32, diz assim a palavra de Deus. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito e de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não creram, não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, e em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerem nos escritos deles, como crerão nas minhas palavras? Até aqui a nossa leitura hoje. Nós temos algumas coisas a serem refletidas aqui hoje nessa leitura, e dentre elas nós vamos começar com a palavra testemunho, que se repete por várias vezes aqui nesse texto, e o que significa a palavra testemunho. Né? Pelo dicionário, a palavra testemunho significa declaração, depoimento de uma ou mais pessoas. E Jesus usa muito essa palavra nesse trecho. Acabamos de sair de um trecho onde Jesus estava tendo uma conversa e falando sobre a sua interação com Deus e a sua unidade como filho com Deus Pai, e falando sobre isso, né? E Jesus continua, na verdade, essa conversa, ele não tinha encerrado ela, é uma continuação. E aí ele entra nesse assunto do testemunho, falando o que é o seu testemunho e a validação do seu testemunho, né? Jesus diz que o seu testemunho é verdadeiro. E por que o seu testemunho é verdadeiro? Porque quem valida o seu testemunho é o próprio Deus Pai, né? O testemunho de Jesus, no versículo 34, nos salva. Ele diz assim: eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Que coisas? Os testemunhos dele, as palavras dele, aquilo que ele está testificando do que viu e do que viveu. E eu gostaria que a gente relesse aqui versículo 37, 38, 39, que diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo, é quem tem dado testemunho de mim.
Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aqui nós vemos claramente, exatamente o que nós acabamos de falar sobre Jesus falando sobre o seu testemunho, de que Deus é quem testifica o testemunho de Jesus, é quem valida, é quem confirma, é quem está por trás do testemunho de Jesus. E ele diz aqui aos seus ouvintes que eles não conhecem a Deus, não conhecem a voz de Deus e nem a forma de Deus. Por que ele diz isso? Porque eles não creram naquele que Deus enviou. E quem é aquele que Deus enviou? Jesus, o Filho dele, o Filho do homem, o Filho de Deus. Versículo 39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Lá na frente ele vai dizer desde quando as Escrituras estão falando de Jesus, e ele vai dizer que é desde os escritos de Moisés. Em vários momentos, ou em todos os momentos, as Escrituras estão apontando para a vida de Cristo, para a obra de Cristo, para os feitos de Cristo. Jesus diz que as suas obras e os seus sinais provam o seu próprio testemunho, e as suas obras revelam e apontam para Deus. E aqui nós vemos também um trecho dele falando sobre João Batista. João Batista testemunhou de Jesus. E Jesus não precisava do testemunho de ninguém, mas para se revelar em salvação, ele escolheu usar o testemunho dessas pessoas que testificavam de que ele era o Filho de Deus, de que o testemunho dele é verdadeiro, e que o testemunho dele é validado e confirmado pelo próprio Deus Pai. A obra de Cristo na cruz revela que ele é Deus e revela o próprio Deus. A palavra, as Escrituras testemunham de Jesus. A própria criação testemunha de Deus, e Deus revelando Jesus através das Escrituras, inspirando homens a escrever aquilo que Cristo faria. Podemos refletir sobre essas três coisas que testificam o testemunho de Jesus. As Escrituras testemunham do próprio Jesus. Deus testemunha que o seu testemunho de Jesus é verdadeiro. E o próprio Jesus é a testificação do seu testemunho. Tudo o que ele disse aconteceu. Tudo o que ele dirá, o que ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Ou seja, o seu testemunho, as suas palavras são verdadeiras. E por isso elas foram liberadas para nos salvar, como diz aqui no versículo 34. Se nós crermos e caminharmos nessa direção do testemunho das palavras de Jesus, caminharemos na direção da salvação, caminharemos na direção da verdade. E a exemplo de Jesus precisamos, para todo aquele que crê e diz o segui-lo, ter um testemunho verdadeiro, ter uma vida realmente que condiz com aquilo que falamos, com a vida de Cristo, com o testemunho de Cristo, com a testificação de que a nossa prática é condizente com as nossas palavras. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ter se revelado a nós, por ter renovado sobre nós as tuas misericórdias. Obrigado porque o teu amor é incondicional por nós. Esse amor, Deus, foi tão grande que veio de encontro a nós mesmos sem merecermos. Se revelou a nós em verdade, em salvação e em libertação, Deus. O seu testemunho é verdadeiro por causa de tudo que se cumpriu naquilo que o Senhor falou. Tudo aquilo que foi dito de Jesus aconteceu. Tudo aquilo que Jesus disse que irá acontecer, nós cremos que irá acontecer. E esse testemunho é verdadeiro. Eu oro para que o Espírito Santo faça com que o nosso testemunho seja verdadeiro, assim como o de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.